Filho. O professor Duda Trevisani conversa agora ao vivo com o nosso convidado. Interaja com a TV Prevê. Coronel Garcia, que prazer te rever agora, um homem da sociedade civil, o ex-coronel, comandou o 4º Batalhão tantos anos. Eu sou um admirador do Garcia pela ficha íntegra dele, pela paixão dele por educação, e quantas campanhas nós anunciamos do Garcia aqui, sempre preocupado exatamente em prevenção de atos de juventude hoje, que nós sabemos que uma grande parte da juventude não se protege, né? Não se cuida, e o Garcia, como um grande educador, não só como militar, sempre preocupado com isso. Hoje é um homem da reserva, hoje é um homem da sociedade civil. E então a primeira pergunta que eu vou fazer: como é que tá aposentado? Eu não quero beber dessa água de jeito nenhum, viu? Bom, professor, é um prazer estar aqui novamente, né? Aqui eu sinto como se fosse uma extensão da minha casa. O senhor deixa a gente ir à vontade, sempre deixou, o Samuel, a Nádia. Olha, eu assim, procuro não usar nem o termo aposentado, né? Porque eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para estar realizando. E eu sou assim, pessoal, me apelido de 300 volts, eu não consigo ficar, eu sou muito inquieto, né? Então eu tenho feito bastante coisa, assim, cuidar da meninada lá em casa, e escrevo no jornal lá de Agudos, né? Faço algumas coisas para estar aí colocando um pouco da minha experiência. A gente faz algumas palestras também, então eu tento ocupar meu tempo de uma forma positiva e fazendo aquelas coisas que a gente acha que é gostoso, né, pra gente, para ser feliz. Eu acho que você tem que estar com a família, alguma oportunidade que eventualmente nós não tivemos no passado, devido até ao serviço. Quando eu trabalhei na Polícia Rodoviária, eu fiquei 10 anos sem saber o que era final de ano, assim, ano novo, Natal, essas coisas. Né? E então, é muito difícil. E agora a gente tenta aproveitar esses momentos aí para estar se divertindo com a meninada lá, né? Fala dessa paixão por moto sua, que quando eu passo naquele posto ali perto do Samambaia, aquele monte de motoqueiro lá, e quando eu olho no meio, quem tá falando? Esses motoqueiros devem ser tudo jovem, né? Quando eu olho, só coroa e liderando os motoqueiros, o Coronel Garcia. Então, professor, o motociclismo tem assim muito a ver com o militarismo, porque a gente sabe como que surgiu as facções, primeiramente lá nos Estados Unidos. O pessoal saía da guerra, os militares saíam da guerra, começou já na Primeira Guerra, né? E depois na Segunda repetiu-se. Eles saíam da guerra e muitas vezes voltavam para casa e eles não tinham mais família, alguns militares, né? Então o que acontece? O exército americano, ao final do conflito, eles leiloavam as motos, geralmente a Harley Davidson, algumas Indians também, centenas, né? E ficava no leilão, o militar aproveitava e comprava lá por $100 uma Harley Davidson. O que acontece? Depois eles ficavam formando grupos, e quando o sujeito, você era do 37º Batalhão, eu trabalhei no 27º e tal, aí eles colocavam os próprios uniformes que eles utilizavam no conflito, eles utilizavam. Então aquilo, no calor, foram tirando as mangas e virou o colete. Tá? Por isso que o senhor vê lá hoje o pessoal com as manicacas, né? É referente àqueles emblemas que foi utilizado na guerra. Então formou-se esses grupos. Depois disseminou para o mundo todo isso. Para nós aqui, tem uma filosofia de muita amizade, né, entre os motociclistas. É um grupo assim muito unido, né? E a gente acaba resolvendo, assim, ajudando as pessoas, fazendo algumas campanhas. Esse ano, aquela da dengue. Outro dia foi lá na cidade de Sorocaba. Eu mesmo já andei comprando umas rifas. Tem o Padre Edson, que é nosso padre motociclista. Ele sempre Quem é o Padre Edson? Padre Edson da paróquia aqui do Gasparini. Ele tem um triciclo enorme. Vamos trazer ele aqui. É bacana demais. Uma pessoa assim que ele não deixa o pessoal se desviar. Nós temos hoje, a gente começou aqui no nosso point ali na Rua das Festas, que o senhor já foi lá,
Começou 10, 15 motociclistas, de repente tinha 250. Que lotado. Hoje o seu Toninho lá, ele fala assim, nossa senhora, não aguento mais, tem uns 300 motociclistas aqui. Fala, o senhor tá bem aqui, né? Então tá vindo o pessoal de Jaú, o pessoal aqui de todas as cidades da região, Avaré, Tupã, vem o pessoal, e a gente fica ali. E é um momento, se fala de política, se fala assim de ajudar as pessoas, de contribuir de uma forma positiva para a sociedade, né? Então muito esse legal. é o grupo. E eu trouxe até, vou aproveitar, eu trouxe uma para o senhor, para o Samuel, para a Nádia, o pessoal é uma camisa aqui do nosso motogrupo, né? Olha que maravilha. Então tem toda uma filosofia, né? A Índia, vou virar motoqueiro, Índia. A Índia é a nossa câmera aqui na... Olha que bonita. Então, tem a... Que emblema é esse? Esse símbolo foi feito por nós lá, mas tem os 3 símbolos do motociclismo, né? Aqui nós temos a Cruz de Malta, que é um símbolo da Irmandade. A caveira, que não significa morte, significa todo mundo é igual. Entendeu? E aqui nós temos a águia, que é o símbolo da liberdade. Então, em cima da liberdade e fraternidade, aqui é montado o símbolo do motociclismo. Né? Eu só não vou virar Riders, porque eu não consegui aprender a andar nem de bicicleta, você tá entendendo? Então agora nessa idade andar de moto, acho que deve ser um... Então, o senhor viu lá, tem um pessoal nosso... Moto é mais fácil do que bicicleta ou não? Acho que não, né? Não, assim, é diferente. Obviamente, assim, o início é igual, né? Mas a moto, professor, é muito perigoso. A gente tem que falar que a moto é perigoso. Ontem eu vi um acidente de moto ali na Bauru, terrível, está terrível. O pessoal trafegando em excesso de velocidade. A gente já fez o Motovida aqui em Bauru, para a gente juntar os motociclistas e falar, pessoal, não corra, a moto é muito perigoso. Então, qualquer vacilo. Tanto é que nos deslocamentos que nós fazemos com o grupo, existe o seguinte, existe um planejamento das viagens, existe... uma forma de segura de estar trafegando. Então, se alguém está errado, tem alguém do grupo que vai lá e dá uma dura, entendeu? Tem um deslocamento meio que militar ali dentro, né? Então, não é assim, se juntar como bando não é nem reconhecido. Os motogrupos oficiais que tem, os motoclubes, se eles verificarem na pista alguém fazendo coisa errada, é denunciado. O grupo tal pode acabar, porque está agindo errado. Então tem que andar certinho. Beleza. Bom, antes de falar em violência, eu quero a tua opinião, porque você é um estudioso a vida inteira, eu que conheço você foi meu aluno no cursinho, inclusive. Eu quero até dar as minhas opiniões, até decepcionadas que eu estou com o comportamento da própria polícia militar, por influência política, mas já nós vamos falar nisso. Fala primeiro desse evento solidário que vocês estão fazendo ao PM Ricardo Genaro. Professor, o Ricardo é um policial militar aqui do nosso 4º Batalhão, que ele é motociclista, né? É um policial motociclista que, quando o grupo percebeu, olha, é motociclista, já fez algumas escoltas para nós, então eles me cobraram, temos que fazer alguma coisa para ajudar. Eu falei com o comando, o coronel Ayrton, comando do CPI-4, coronel Oliveira, e eles falaram, Garcia, pode fazer sim o evento, que a gente vai estar dando apoio. Então nós fizemos aí um planejamento para o dia 30 de novembro agora, lá no Centro Social dos Cabos Soldados, nós teremos lá os guitarristas mais importantes aqui da nossa cidade e região. Então tá o Mr. Fabian, que é um dos 150 guitarristas melhores do mundo, né? Tem o Ted Guitar, nós temos o Daniel, o João, deixa eu lembrar aqui só, o professor Ney da Guitarisma, o próprio Mr. Fabian de lá também. Nós temos um pessoal aqui de Dois Córregos, Assis, o Eduardo Barbieri, que toca guitarra. Então é um evento só de guitarra. Vai ter a Lu Bertolo, que toca também o órgão, e mais o Lê, que toca bateria, mas isso aí é um evento que vai ser musical, mas com foco na guitarra. E qual é o objetivo? Nós temos integrantes dos motoclubes nossos e também da própria Polícia Militar, da família policial, vão estar comprando ingresso lá baratíssimo, que é R$20, e a gente quer colocar de 300, 350 pessoas lá no Centro Social, para a gente poder ajudar esse policial, né? Para lá entrega para ele, porque nessa dificuldade é um remédio que tem que comprar, e é umas coisas assim, né?
E é um evento que a gente... Relembra para o telespectador o que aconteceu com o Ricardo Genaro. Então, o Ricardo, ele estava trabalhando na região ali, eventualmente ele entrou num local que deve ser uma mercearia, e nesse momento que ele estava, entrou lá, se eu não me engano, 2 ou 3 marginais para estar fazendo roubo. E perceberam que o policial, ele não sabia o que é policial, mas quando eles chegaram, ele deve ter se identificado como policial, né? Como ele estava em 3, acabaram acertando lá um tiro nas costas dele. E ele perdeu muito sangue, praticamente ficou ali com pressão zero, aqui no Meridota, na região do Meridota, né? Tá. E depois ele foi levado ao pronto-socorro, o médico falou, chegou zero a pressão. E ele ficou, então, sem os movimentos da perna, mas uma família fantástica. A gente fez uma visita outro dia para ele levanta a moral da gente. O senhor tem a cabeça do policial como está boa. Ele falou, eu estou muito bem, eu vou ficar bom, eu tenho uma fé tremenda, né? Uma família maravilhosa, esposa, os filhos, então, quer dizer, a gente tem que... Família é muito importante. Muito importante nessa hora, porque se a família não está estruturada, no momento desse, e pode acontecer com qualquer policial isso, ele estava assim na água, né? Não. Garcia, vai ser dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro, no Centro Social dos Cabos Soldados. E aonde que compra os ingressos? Então, nós fizemos uma divisão, nós temos aí, posso falar aqui as lojas? Claro, lógico. Na Viva Moto Suzuki, nossos amigos lá, o Marcinho, que é o proprietário, na Kawasaki, o Ítalo, que é proprietário da Kawasaki. Então, nós deixamos ali alguns desses ingressos, né? E também os próprios policiais vão estar nos ajudando, né? Cada um que adquirir um só já vai estar dando essa ajuda para o policial Genaro, Ricardo Genaro. Ótimo, depois eu vejo com você uns ingressos lá para eu distribuir. Tá bom, professor. Lá para o pessoal nosso. Tem um pessoal que gosta de guitarra lá. Nossa, tá? Eu falo, o guitarrista, depois que colocaram, eu tentei fazer um sonho meu também, né? Colocar no mesmo palco o Ted Guitar com o Mr. Fabian. Aí quando eu convidei o pessoal da bateria e do keyboard lá, que é o órgão, né? Eu falei, nossa, eu vou tocar com os dois no mesmo palco? Então, quer dizer, o pessoal que sabe que eles são muito bons, né? Então a gente vibra com isso, né? E para falar em tragédia de policial, nossa, eu fiquei tremendamente chocado, até porque eu sou amigo do Fázio, que é o delegado da Polícia Federal aqui. O Fázio ficou arrasado com a morte desse policial, e eu estou esperando a hora, eu falei, a hora que descobrir quem foi que deu o tiro, né? Ou pegar, ou saber pelo menos, aí eu convido o Fázio para vir aqui, estou até poupando, porque ele não tem nem condições psicológicas para tão abalado que ele ficou, né? O professor, o crime hoje, o senhor lembrou bem, o crime, ele está, antes a gente falava São Paulo, Campinas, né? Agora, hoje o senhor fala na nossa região, mas eles estão com equipamentos aí, fuzil, né, que chega a valer... Não adianta colete, o fuzil fura, né? É muito difícil, o colete não tem... Para revólver até funciona, né? Funciona, .40, mas o colete não segura o fuzil. Então é uma situação terrível essa questão do fuzil disseminado, né? E a polícia tem feito um trabalho para tentar recuperar isso, prender, mas é muito difícil. Agora, que coisa, né? Eu estou, sinceramente, o respeito que eu tenho pela polícia militar, principalmente do estado de São Paulo, né? Mas essas ingerências políticas, eu acho que o Alckmin, quando ele quis acabar com aquela Cracolândia lá, a imprensa, de uma maneira, para mim, eu achei nojenta, deu cacete no Alckmin lá, e eu acho que contra o usuário de crack não pode ter muita condescendência, porque o usuário de crack é um criminoso em potencial, ele vai matar por causa de R$2, R$3, R$5. Ontem passou na televisão, não sei se você viu, um cara de 36 anos, a surra que ele deu na mãe dele, para tomar dinheiro por causa de crack. Mas arrebentou a mãe. A mãe de 90 anos, né? Era mãe adotiva ainda, uma senhora até bem de vida. Então eu acho o seguinte, agora, eu tô louco da vida com a tolerância que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, até falar para você,
estão tendo contra os mascarados que estão assumindo as manifestações. As manifestações começam legítimas, ou é professores, ou é aposentado, de repente aparece 50, 30, 40 mascarado, assume a manifestação, quebra, picha monumentos históricos do Brasil, arrebenta tudo e a polícia fica à distância. Usou máscara porque não quer se identificar por algum motivo. Então parece-me que agora vai liberar usar de maior rigor quando o cara estiver mascarado. Só tomar cuidado para não prejudicar. Eu acho que até o manifestante de classe média vai parar de ir nas manifestações quando queria estar protestando pela agressividade desses mascarados, entendeu? Como é que você enxerga isso? Olha, professor, a respeito desse episódio, eu fiquei muito contente, mas como cidadão brasileiro, quando os jovens eles foram para as ruas. Então, por quê? Porque parece que estava acordando realmente um Brasil que a gente há muito tempo não via. Então, no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas na rua, aqui em São Paulo, 100 mil ali na Avenida Paulista e em todas as cidades do Brasil. Mas isso foi um ponto positivo, os políticos lá do Congresso Nacional, eles perceberam que devia ser feito alguma coisa, os governantes também, mas em algum momento, em dado momento, apareceram esses mascarados. Então a polícia, para essas pessoas tem que agir com rigor, né? No meu ponto de vista, e eu tenho certeza que o comando pensa assim também. Porque essas pessoas, o senhor disse, elas acabaram estragando uma parte do movimento, porque quando a pessoa vai para a rua, ela está mostrando a sua indignação. Está falando, olha, eu não concordo com isso, com essa roubalheira, com desvio e tal. E quando aparecem as pessoas que não querem se identificar, então eles vão para furtar a loja, para quebrar. Toda hora, que nem esses dias, quebraram uma viatura da Polícia Técnica, lá em São Paulo. Quem que vai ter que pagar? Isso aí, indiretamente, é a própria sociedade. Então, as pessoas não devem permitir. E agora, a gente percebeu pela mídia, nesses dias, que o próprio secretário de Segurança Pública já entendeu que é necessário que a polícia utilize novamente os equipamentos com bala de borracha, porque chegou nesse nível, a polícia levando pedrada e só lá na base do gás pimenta, não adianta. Não tem sentido. Então aí o sujeito tomou uma borrachada ali com um elastômero, ele vai sentir e eu tenho certeza que a gente vai recuperar a ordem, que a polícia está na rua para fazer a manutenção da ordem. Isso que as pessoas têm que saber, quando você está fazendo a sua manifestação, a polícia, a gente se sente bem, porque é o povo se manifestando de uma coisa justa. Agora, quando partiu para quebra-quebra, então a gente tem que fazer intervenção. Eu acho que foi uma medida positiva voltar, então, essa autorização, né, para a Polícia Militar estar utilizando o elastômero novamente. E eu falo não só das manifestações, a gente nota, né, como precisa de mais policiamento. Você vê a revolta, principalmente na grande mídia hoje, né? Pessoas não podem ir a lugar nenhum, o nego rouba a bolsa no meio da rua, ali perto da Avenida Paulista. Quer dizer, ou se toma, e 70%, 80% é ligado ao tráfico de droga, ligado ao crack, é viciado de droga. Ou muda a concepção de que nós temos que proteger a sociedade e não pensar só na recuperação do bandido, se vai recuperar ou não. Agora, a sociedade tem que ser protegida. O que eu falo é o caso do pedófilo, né? Pedófilo, assassino sexual. Essa é uma pessoa que ele vai cometer outra vez. O cara pode ser uma excelente pessoa, é pedófilo, é promotor, é professor, é trabalhador, mas ele é pedófilo. Segundo os psiquiatras, ele vai voltar a cometer o crime. Então, tira ele de sociedade, monta uma cadeia linda para os pedófilos e larga preso lá o resto da vida. Né? Eu creio que larga preso, porque ele vai cometer outra vez o crime. Não é nem questão de se ele é bom ou se ele é ruim, Garcia. A sociedade, professor, ela vai acabar pressionando, a tendência é que haja uma revisão dentro do Congresso, eu digo porque é uma lei federal, a questão da própria saidinha. Porque, absurda a saidinha. Além da saidinha, o que acontece é a regressão da pena, que o sujeito pode ser condenado a 30 e fica lá 4, 5 anos,
é difícil. Então é uma questão que tem que ser revista. Essa questão que o senhor está abordando aí, tem que haver a castração mesmo. Não tem jeito. No mundo, castração química. Eu sou contra tem que tirar o impulso sexual. Eu não sou contra mais, não. Eu era, viu, Garcia? Mas aí vai matar quem? O senhor vai matar o pobre. O cara que deu um soco na cara da mãe, ontem na televisão, quer largar um cara desse vivo por quê, Garcia? Eu prefiro o seguinte, que faça uma penitenciária. Nós temos as 200 milhas, não temos? Colocar uma Qual que é a sua preocupação contra a pena? O erro judiciário? Não, que a pena de morte ela vai pegar só o pobre. Eu penso. Não é. Vai ser. O senhor imagina, aqui, vamos voltar nos Estados Unidos não é assim, na China não é assim. Nós não estamos preparados ainda. Eu digo daqui 50 anos talvez mude. Mas agora a gente não vai conseguir colocar, se a gente tivesse isso aprovado, a gente não conseguiria colocar um sujeito que tem dinheiro nisso. Então, afasta. Mas se colocar uma penitenciária, o senhor imagina, aqui o senhor pega a Litoral Santista, coloca uma penitenciária lá, 20, 30 quilômetros do litoral. Primeiro, o celular não vai funcionar ali. Para fazer a visita vai ser de 6 em 6 meses. E quem quiser fugir pode sair nadando, só que não vai conseguir nadar até a praia. E põe bastante jacaré na água. E coloca lá uma plataforma marítima, só que voltada a penitenciário. Isso é o futuro. Olha, não adianta. Mas é o que eu falo. Fala o erro judiciário. E o engenheiro que derruba prédio porque errou. É o risco da profissão. O juiz pode errar. Mas tem que proteger a sociedade. Hoje eu vejo nesse prisma, quer dizer, né? O médico que erra a cirurgia, procura o fígado nas costas, apêndice do lado esquerdo, entendeu? Amputa a perna errada. Então, o erro profissional existe. Então, o juiz vai ter erro, vai. Mas tem que, alguns crimes, eu não sou a favor de pena de morte aleatoriamente, o senhor me mas faz alguns lembrar, crimes, o cara estuprou a própria filha, quem é que tem que largar vivo um cara desse? Professor, esses dias aí, meses atrás, aí o senhor lembra daquela situação que houve com a dentista? Isso é que absurdo. Não, é um absurdo. Então, absurdo. A gente quase me fez a cabeça nesse sentido, porque um sujeito desse. Agora, o que acontece aqui no Brasil? A questão do menor de idade. Garcia, e essa juíza do Ceará agora, que era menor de idade, o cara tinha 17 anos e meio, estuprou uma criança de 6 anos e matou, de 8 anos e matou. Aí ele pôde ficar 2 anos na cadeia, deu que ele podia ficar lá na coisa de criança, a juíza solta o cara vem para São Paulo, 6 meses depois que soltou, ele pegou uma criança de 6 anos, estuprou e matou. Então, terrível. Tá a consciência dessa juíza. No menor tem que subir o tempo que ele fica dentro de uma fundação casa. Não, mas quer ver a Justiça de São Paulo? Lembra daquele chapinha que matou, estuprou aquele lá? Aquele cara está com 28 anos e preso até hoje. A Justiça de São Paulo falou, ele não pode mais ser colocado em liberdade. Esse cara, eles vão largar ele preso o resto da vida dele. Os laudos ele não tem condição de viver em sociedade. Está com 28 anos já com chapinha e preso. Isso vem a calhar com... Tem uma pesquisa... Então tem saída, não é isso, né? Dentro da legislação. Tem uma pesquisa muito séria que foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Ela saiu no finalzinho de 2011. Ela fala dos problemas que está acontecendo no Brasil. Então, o primeiro de todos vem saúde, depois vem a segurança pública, terceiro vem as drogas. Agora, fala assim, quais são as instituições que têm mais credibilidade? Primeiro tem a Polícia Federal em primeiro, eu esqueci quem está lá em primeiro. Mas o último, eu lembro bem que está lá o Congresso Nacional e o Judiciário. Quer dizer, as pessoas não acreditam na justiça. É terrível para uma nação isso, né? Muito ruim, muito ruim. Não, esse último julgamento do Supremo Tribunal aí não gerou nem revolta no povo. Gerou decepção. Não sei se você sentiu, eu vi educadores, todo mundo, não adianta, o Brasil não funciona mesmo e acabou. Muito triste isso. Eu acho que isso é pior do que a revolta, do que você sair na rua xingando, pedindo, protestando. A hora que você para de acreditar no sistema que está aí. Exatamente, o sentimento que a gente viu há pouco tempo, todo mundo está acompanhando o processo aí do tal do mensalão, que a gente percebeu que aquilo tem uma tendência de terminar em nada. Isso revolta uma nação inteira, né? Então tem que ter... Vai abaixar a pena, mas
Tem crimes que já está condenado. Então por que não põe para cumprir pena já? Não é isso, né? Vai diminuir esse... Espera um pouquinho. Enquanto decide o resto, cumpre aquelas penas que já estão definidas. O povo quer ver esse povo na cadeia. Não, porque quer seja do PMDB, do PSDB, do PT. Se o do PSDB também julgou, condenou, passou, põe na cadeia. Você imagina como é que pensa o bandido. Ele fala assim, caramba... porque o bandido, ele fala, eu sou bandido mesmo. Ele chamou de ladrão, né? O drão, né? Ele fala assim, pô, vocês querem me colocar na cadeia, tudo bem, mas esse povo aqui? Por quê? Qual é essa diferença? Então, o país só vai ficar sério quando falar, você tem que ser punido, você vai pra cadeia. Ah, mas não interessa, pode usar todos os recursos. Então, não está acontecendo isso. Sabe qual é a minha preocupação nesse momento? Como cidadão, o que vai acontecer? Teve essas manifestações no Brasil inteiro. Aí eles falaram, a gente quer isso. E o pessoal lá. É verdade. Se eles não sentirem, a população sentir que não está sendo feito nada, a outra manifestação que tiver vai ser muito pior. Vai ser avassaladora. Por quê? A gente falou, o Brasil inteiro falou e não aconteceu nada. Aí vocês tiveram tempo para fazer, para tomar atitude. E não tiveram nenhuma atitude. Então agora, transporte, educação, segurança, saúde vem em primeiro lugar. Nas pesquisas, sim, o pessoal acha que a saúde é o que está mais prejudicado. Então vocês não fizeram nada para resolver, quando as pessoas saírem para a rua, aí vai ser muito forte. Vamos dar uma olhadinha em pergunta do telespectador aqui, que o papo está tão bom que eu estou até esquecendo. O Davi da Vila Industrial pergunta, eu gostaria que se é verdade que existe uma certa rivalidade entre a polícia militar e a civil. Procura responder rápido quando dá. Olha, realmente, eu sempre entendia uma co-irmã, mas atualmente teve uma tentativa de um aumento diferenciado para a classe dos delegados. Isso realmente deixou os policiais militares, de uma forma geral, muito perplexos, né? Porque a gente sempre teve uma equiparação salarial e eu acredito que tenha que continuar dessa forma. Então, quando nós tivemos aí uma tentativa de um aumento diferenciado para a Polícia Civil, maior do que a Polícia Militar, eu acho que todos os policiais ficaram com uma certa indignação. Mas não há, assim, ninguém é inimigo, todo mundo trabalha para a mesma causa. Todo mundo quer prender o bandido, levar o bandido para a cadeia e fazer a segurança da sociedade. Esse que é o pensamento. Não tem. A gente é amigo desse pessoal todo, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Então não tem problema. O problema é que o governador ele tem que entender, olha, não posso fazer um aumento diferenciado. Está dando lá 27% para um delegado de polícia e para a polícia militar 7%, 8%. Então não dá. Então tem que fazer a coisa equiparada. Um delegado de polícia e um oficial, vamos falar, de major para cima, o militar ganha mais ou é mais ou menos equiparado? Não, atualmente, assim, está equiparado. Só que o salário, assim, de uma forma geral, está defasado. O delegado ganha muito mal, né? Não, está defasado. Tem o lobby deles. Geral. Não, assim, vamos, assim, analisar bem rapidamente a Polícia Civil, assim, com toda a lianeza que eu posso ter. É uma classe que precisa de um apoio muito grande. Sem dúvida. Olha, na delegacia a gente muitas vezes percebe a falta de estrutura, ali... Às vezes o delegado está lá com pilhas e pilhas de inquérito para fazer. Investigação, né? É difícil demais o trabalho da Polícia Civil. Crimes aqui no Brasil acontecem a todo segundo, né? Então, quer dizer, precisam ter esse apoio. E assim, a segurança pública, professor, é o segundo pedido da sociedade brasileira para ser ajudada. Primeiro é a saúde. Saúde está parado, né? Depois é a segurança pública. Eu assisto um canal na net, quem não assiste, põe no 52, ID, de investigação criminal. Ai, que vontade que o Brasil fosse daquele jeito. É tudo coisa nos Estados Unidos. O que os caras investigam e descobrem crimes, às vezes, de 5 anos atrás, os negros vão, né? Fica em cima. Como evoluiu a coisa, né? Como evoluiu, né? Aqui... Não, professor, aqui, tem equipamentos muito bons. O pessoal nosso é muito bom, da Polícia Civil. Assim, quando o senhor fala assim, tem que pegar, os caras vão para cima e pegam. Mas assim, só que a quantidade é muito grande. Muito grande. Então, o que está acontecendo?
A legislação tem que dar uma segurada para poder o delegado estar com um número menor de atividades, né? Senão... Chegou um monte de perguntas que eu bobeei, a Índia já está erguendo que está 50 minutos lá já. O Reginaldo da Vila São Paulo, procura responder. Tá, o Reginaldo faz umas perguntas muito compridas, viu, Reginaldo? E ele é muito inteligente, então eu gosto de ler as coisas do Reginaldo. Eu achei uma atitude muito boa do governo em fechar as delegacias espalhadas na cidade, pois ali só serve para policiais darem gastos de água, luz, telefone, sendo que na verdade a gente precisa de polícia na rua, e a gente não vê policiamento nas ruas. Aí ele continua falando, ele quer saber o que você acha dessa atitude. Isso é uma questão de gestão, né? A Secretaria de Segurança Pública entendeu que era necessário, e aqui o doutor Valencisi, que está comandando tudo isso, está muito positivo. Eu vejo ali na Rodrigues Alves, né, que foi feita a centralização das delegacias. Então ficou muito bom. É a questão da gestão. Hoje o empresário ele tem que fazer isso, né? E por que não acontecer isso na área pública também? Tem que acontecer. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele dá uma sugestão. Ele fala, professor, por que o governo federal não compra porta-aviões, que é bem grande o espaço, e fazer penitenciária no alto mar? Olha, isso aí é uma ideia assim, que eu penso, que eu acho que é uma saída para todo mundo. O que gasta de escolta de preso, o que gasta com viatura, cada preso que vai ser levado tem que ser 2 viaturas com 6 policiais. Esse cara sai do policiamento de rua, faz uma penitenciária marítima, aí, quer dizer, eu acho que resolve um bom problema. E também tira as penitenciárias. Aqui em Bauru, nós temos 18 penitenciários. Então, quer dizer, é uma alternativa para no futuro a gente ter longe dos grandes centros, né? A dona Neuza do Centro, ela fala, Coronel Garcia, parabéns, pois o senhor falou correto. Cadeia só existe para pobre, mas vou completar, também para os negros. Os engravatados não estão lá, nem os médicos negligentes. Essa é a revolta que o povo tem hoje mesmo, né? A sensação nós devemos muito para o negro, porque a gente lê alguns livros aí de história. São 8 milhões de escravos vieram para cá, metade ficou no mar, né? Quando o navio estava lotado, é verdade isso. O que acontece? Joga no mar. Então, imagine um sujeito sair de lá da África, vem para o meio do mar e ia ser jogado porque o espaço estava faltando espaço. Então, quer dizer, a gente deve demais para o negro. Olha, mas deve mesmo. A gente deve. Agora, o que eu acho errado é mexer nas cotas das grandes universidades. Tem que melhorar o ensino do colégio, mas não é botar o cara despreparado para fazer a universidade. Vai acabar com a universidade pública no Brasil. Mas a dívida para o negro, eu tenho histórias que eu gostaria de contar desde a minha juventude. Realmente, olha, quem tem a minha idade sabe o que o adolescente negro sofreu no país. É coisa, tanto o menino quanto a menina. Era terrível, terrível. Professor, eu era um pouco mais invocado, hoje sou mais tranquilo, mas uma vez eu cheguei com um amigo meu que era negro, e a gente tinha um lugar, não vou falar, na nossa região, que não aceitava o negro. Eu falei, o que você falou que ele não vai entrar? Não, ele vai entrar. Daí a gente empurrou, eu falei, quero ver quem que vai impedir dele entrar. Daí, a partir daquela data, começaram a liberar a entrada do negro. Porque eu falei, é um absurdo não poder entrar porque ele era negro. Isso faz bastante tempo, eu estava assim, uns 20 quilos anterior. Mas faz tempo, antes de eu entrar na polícia. Eu achei um absurdo. Então, quer dizer, a gente tem esses exemplos. E pode ser que isso exista ainda até hoje. A gente não sente na pele, né? Mas deve existir sim. Cury, que manda isso aqui, ele manda uma mensagem. Garcia é um grande profissional. Eu nem sei como é. Cury do Jornal da Cidade. Quem que é esse Cury? O Cury, ele trabalha ali com... Essa com mensagem, ele passou pelo Motorola, conectado pelo Motorola. O Cury trabalha com o Renato Zay. Né? Abraço, Cury. Desculpa, eu não conheci você. Saudades de você, né? E pela história espetacular que você tem, e profissional seríssimo. Eu que tenho um relacionamento com você de 30 anos, e fico muito feliz de ver que você está aí enfrentando essa aposentadoria de uma maneira legal, fazendo campanhas, fazendo esse pessoal da moto aí
ajudando creches e etc. Isso é muito bom. Você quer colocar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Aqui a gente tem que lembrar, professor, que nós estamos à disposição, né? Estamos fazendo as palestras nossas aí, quem estiver interessado aí para prefeituras, câmaras municipais, a gente dá alguma pincelada sobre segurança pública, né? Isso é muito Estamos bom. à disposição. Garcia, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu? professor. Bom, os Bambi ganharam ontem, você viu? São Paulo ganhou do Cruzeiro. Que time você torce? Eu torço pro São Paulo, né? Então, que vitória bonita ontem, vitória bonita. Tiraram o Rogério. O Rogério tem que aposentar. O goleiro do São Paulo pegou uma bola ontem que se entra, era 1-0 pro Cruzeiro, não vencia nunca. O Rogério perdeu a oportunidade de sair mais cedo. Né? Sair mais cedo, Mas parabéns para os São Paulinos. Corinthians não ganhando, eu estou feliz. Pronto. São Paulo pode ganhar. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.